Meu marido não sai da casa da sua mãe. Hoje nós vamos falar sobre os problemas, né, que a sogra, que o sogro podem trazer no relacionamento do casal. Só que, se antigamente as piadas eram relacionadas àquela sogra que era brava, que era megera, hoje o fenômeno é o contrário. São sogras boas, mas que mesmo assim estão atrapalhando os relacionamentos. Mas antes, meu nome é Guilherme, eu sou especialista em diálogo conjugal. Eu queria te pedir, por favor, curta esse vídeo, comente, compartilhe. Eu estou iniciando aqui no YouTube, então toda curtida, todo comentário, toda inscrição me ajuda demais. Não seja como sua sogra, me ajude. Fui bem nessa, né? Então, já está valendo já. Curte, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. Então, vamos lá. Várias mulheres me procuraram para relatar problemas com as suas sogras. Agora, olha que interessante. Antigamente, os problemas relacionados às sogras eram até bem presentes na cultura popular por meio de piadas, né? Os problemas relacionados à sogra era porque as sogras eram bravas, eram megeras, ficavam atrapalhando o casamento, né? Por meio de picuinhas. Mas hoje, normalmente, o fenômeno não é isso. Olha que interessante. São sogras boas, né? A mãe do marido, uma pessoa boa, uma mulher boa e que acha que está ajudando, né? Está sempre ali servindo, às vezes cuidando dos filhos, dos netos, às vezes ajudando até financeiramente. Então, ela acha que está cuidando, só que ela infantiliza o filho. Então, o filho ele tem que amadurecer, ele tem que ser um bom marido, ele tem que ser um bom esposo, só que quando ele se aproxima da mãe, ele se infantiliza. E aí, se ele ficar muito tempo próximo da mãe, depois ele volta para casa e traz essas características infantis. Muitas mulheres me relataram este problema e hoje eu vou te dar aqui, né, 3 informações importantes para sair deste problema. Uma questão interessante que eu lembrei aqui agora, o Jordan B. Peterson, aquele escritor incrível, né, um dos meus favoritos, escritores contemporâneos, no seu primeiro livro, aquele livro branco, 12 regras contra o caos, ele fala que, ele faz uma analogia a essas mães que estão aprisionando os filhos dentro de casa, ele faz uma analogia àquela história de Joãozinho e Maria. Olha que interessante, qual que é a história de João e Maria, você lembra? Eles vão para a floresta, né, e eles acabam encontrando uma casa de doces, e eles entram lá dentro, e aí quando chega lá dentro é uma bruxa, né, que quer se alimentar deles. Olha que interessante que analogia. Existem mães que fazem este processo com o filho, cria uma casinha de doce, o filho entra lá dentro, quando ele entra lá dentro, a própria mãe fala, eu quero me alimentar de ti. Olha só que analogia, né? Então esse processo é recorrente nessa nossa sociedade contemporânea. Então vamos lá. Como eu disse, né, não quero falar mal da mãe de ninguém aqui, né, porque esse fenômeno que eu estou contando, a maioria das vezes são pessoas boas, que acham que estão ajudando, mas estão prejudicando. Então como que a gente vai resolver isso? Mulher, se o seu marido sofre disso, se o seu marido passa por isso, eu quero te dar aqui algumas dicas. Primeiro, acredite, mulher, você pode manter o seu marido dentro de casa. Se o seu marido vai muito na casa da mãe, é porque provavelmente o seu ambiente familiar está ruim, está desgastado. Provavelmente ele chega em casa e já te encontra com a cara fechada, já te encontra triste. Provavelmente vocês estão com dificuldades de relacionamento, no sentido de toque físico, né, de abraçar, de fazer carinho. Provavelmente vocês estão com alguma dificuldade sexual e aí acaba que nesse contexto todo, né, o homem não se sente amado. E aí, como ele não se sente amado, ele recorre à mãe, que é onde ele sabe que vai ter sempre um amor, né? Um amor que não se acaba, um amor inextinguível. Então, ele não tem um amor, ele pensa que você não a ama e vai em busca da mãe, porque ele acredita que lá ele vai ter amor. E acaba que ele passa por todo esse processo de infantilização. Aí você vai virar para mim e falar bem assim, Guilherme, então você está querendo que eu vou tratar bem meu marido, vou ter relação íntima com ele, mesmo ele estando do jeito que ele está hoje, infantil e tal. Sim. Pode ser, né? Você tem que entender alguma coisa. Casamento é para sempre. Você vai viver décadas com esse seu marido, 40 anos, 50 anos, talvez 60 anos. Então, vão existir etapas neste casamento. Pode ser que essa seja uma etapa agora que você vai ter que se doar mais, você vai ter que se dar mais, você vai ter que se esforçar para ser carinhosa, atenciosa com ele, mesmo ele estando numa época difícil, uma época de infantilização, uma época indo muito na casa da mãe, para você resgatar ele de lá e ele se tornar um homem que numa nova etapa do casamento, às vezes daqui 5 anos, daqui 10 anos, você vai estar mal e ele vai te resgatar.
Então, mulher, assuma essa postura. Se realmente, né? Se o marido está nessa fase agora, você vai ter que assumir uma postura de mantê-lo dentro de casa. E como você o mantém dentro de casa? Sendo carinhosa quando ele chegar, sorria, se alegre, demonstre que fica feliz com a presença dele dentro de casa, demonstre que a casa fica mais alegre e harmoniosa quando ele está dentro de casa. Diga palavras boas. Nossa, meu amor, fico feliz quando você está aqui, né? Eu me casei contigo porque realmente você me protege, me cuida e eu me sinto feliz de estar ao seu lado. Se você disser algumas palavras dessa, né? Óbvio que adequando a cada situação. Durante um dia, você vai mantê-lo dentro de casa. E óbvio, mulher, você tem uma arma que é a intimidade sexual, que é a maior fonte de conexão existente no universo. Não tem um homem que sabendo que à noite vai ter uma intimidade sexual com a mulher, que ele vai preferir ir para a casa da mãe. Então, né? Trabalhe essas situações durante o dia, vá tratando com carinho, com jeitinho, demonstrando, né, que está aberta, que está com vontade de estar com ele durante a noite. E você vai ver que ele vai ficar em casa, ele não vai ficar saindo. Então, né, óbvio que pode ser que exija um processo nesse caminho, às vezes a primeira, segunda vez isso não vai acontecer, mas com o tempo, acredite, mulher, você tem em si todas as capacidades para manter seu marido dentro de casa. Segundo, Segundo, se você precisar de conversar com ele sobre o assunto, porque realmente está demais, o ideal é que você não precise conversar, que você vá, conforme a primeira dica, mantendo ele dentro de casa. Mas se você precisar realmente conversar com ele sobre isso, use a técnica que eu já ensinei em várias postagens, que é a técnica de falar assuntos difíceis. Como que é essa técnica de falar assuntos difíceis? Primeiro, você vai esperar um momento ideal para falar o assunto difícil. Então, espere ele ter se alimentado, espere ele ter chegado em casa, ter passado um tempo, observe se ele não está no momento, num dia que ele esteja mais nervoso, por exemplo, ele passou um problema no serviço, né? Então você viu, né, que ele está alimentado, está descansado, não está com nível de estresse elevado, você vai se aproximar dele para conversar. Então a primeira etapa para falar assuntos difíceis: diga o que vai falar, antecipe o que vai falar e antecipe o que espera dele com a fala. E normalmente você vai antecipar que não quer que ele responda na hora, que quer que ele pense e fale sobre isso depois. Por quê? Porque assuntos difíceis a pessoa já está na defensiva, então a pessoa já tem em mente vários argumentos. Então se você não dá um tempo para a pessoa pensar, o que vai sair é só argumento. Ele não vai te entender, ele não vai buscar entender o que você está dizendo. Ele vai só soltar os argumentos que já estão prontos em sua mente. Porque é um assunto difícil, é um assunto delicado, às vezes um assunto que já foi tratado anteriormente, um assunto que até ele pesa na sua consciência. Então você vai chegar e vai falar bem assim, eu vou dar um exemplo, você vai chegar e falar assim: meu amor, quero te falar algo. Eu sei que é um assunto delicado, então eu queria pedir, por favor, que você não me fale nada agora, você só escute o que eu vou dizer e pense, e aí outro dia você me fala a respeito. Então você entendeu? O primeiro passo: antecipa que vai dizer algo difícil e antecipa o que quer dele, que normalmente vai ser: não fale nada agora, me fale depois. Óbvio que se for um assunto urgente, vamos supor, tem uma conta para pagar amanhã, e se não pagar amanhã, vocês vão ter prejuízo, aí você já fala logo. Mas se você puder pedir a ele que pense a respeito e ele fale depois, é o melhor. Então, primeira etapa, antecipe o que vai falar e antecipe a postura que quer que ele tenha. Segundo, fale o que você tem que dizer de modo direto e rápido. Não fique empilhando argumentos para o seu pedido, porque quanto mais argumentos você empilhar, mais ele vai ter um contra-argumento para usar naquele momento. Então, vou te dar um exemplo. Você vai chegar e falar bem assim: primeira etapa, né? Eu vou usar a primeira etapa e a segunda para você entender. Então, primeira etapa: meu amor, eu quero te falar algo. É um assunto difícil e delicado, então eu queria pedir que você apenas pensasse a respeito e não me falasse nada agora. Agora, segunda etapa: meu amor, eu acho que você está indo muito na casa da sua mãe. Você está indo lá quase todos os dias e eu sinto a sua falta dentro da nossa casa. Por favor, fique mais aqui. Pense nisso e depois você me fala. Então, a segunda etapa: você foi rápida, direta e encerrou. Se você ficar empilhando argumentos, você dá mais argumento para ele. Vamos supor que você fala bem assim. Olha como que é o modo errado de dizer, que é o modo empilhando argumentos. Meu amor, você tem ido muito na casa da sua mãe. Isso me atrapalha. Por quê? Quando você vai para lá, eu fico sozinho com as crianças. Quando você vai para lá, eu tenho que cuidar da casa sozinho. Quando você vai para lá, você está gastando gasolina. Quando você vai para lá... Se você empilhar argumentos, ele vai pegar para cada argumento desse e vai falar bem assim: ah, não, então quando eu vou lá, eu levo as crianças.
Ah, não, ó, por que você acumulando serviço? Eu estou lavando as vasilhas antes de ir. Ah, não, gasolina não, daqui lá é perto. Então, olha só, se você empilha argumentos, você dá contra-argumentos para ele. Até porque, na maioria das vezes, preste atenção, a pessoa não fala o argumento real. Você vai chegar para ele e vai falar assim, você está muito na casa de sua mãe, isso é ruim, porque eu fico com as crianças, porque isso é aquilo, porque gasta gasolina, tal, tal, tal. Sendo que o assunto, o argumento real, sabe qual que era? Eu sinto a sua falta. A mulher não tem coragem de chegar e falar esse argumento real, sentimental, de dependência masculina, né? A mulher tem uma dificuldade gigantesca hoje de demonstrar que gosta, que precisa do homem, né? Então ela não tem coragem de falar esse argumento de necessidade. Então ela empilha outros argumentos. E o homem contra-argumenta cada um daqueles e continua tocando a vida como é. Porque a mulher não falou aquele argumento que não teria contra-argumento, que era: eu não quero que você vá tanto na casa da sua mãe porque eu sinto a sua falta. Porque eu queria ter mais tempo contigo. Então a mulher não tem coragem de falar isso, ela usa outros argumentos e o homem vai lá e rebate cada um dos argumentos e continua morando na casa da mãe. Então, use essa segunda técnica. Seja direta. Meu amor, você está indo muito na casa da sua mãe. Eu queria te pedir, por favor, que ficasse mais aqui em casa. Aí você pode até usar esse argumentozinho que é bom, né? Eu sinto muito sua falta. Olha só, né? Não tem como ele contra-argumentar isso. E bem, e aí você vai para a terceira etapa, que é vaza, sai fora, pega andando. Você falou a primeira etapa, que é antecipar o que vai dizer, antecipar o que ele quer. Fez a segunda etapa, que é dizer aquilo que precisa ser dito. Terceira etapa, vai embora. Por quê? Porque se começar uma briga, foi tudo por água abaixo. Se você brigar com seu marido pelo fato dele estar indo muito na casa da mãe, você vai fazer com que ele vá mais vezes na casa da mãe. Você conseguiu entender? A resposta a uma briga, normalmente, é a pessoa fazer mais aquilo que foi o motivo da briga. Então, para não brigar, brigar é sempre a pior situação, brigar é sempre o pior que há para acontecer. Então, você antecipou, você falou, vai embora. Aí como que você vai embora? Você pode virar e falar bem assim, pensa a respeito, então, muito obrigado por me ouvir, foi importante. Dá um beijo na testa dele e vai. Se ele ainda falar alguma coisinha assim, ah, não sei o que lá e tal, você só fala bem assim, ô amor, pensa, depois a gente conversa. Dá um beijinho e vaza, cai fora, sai fora. Essas são as 3 etapas para falar assuntos difíceis. Então, retomando, para o seu marido não ir tanto para a casa da sua mãe, porque ele vai para lá e apesar dela ser uma mulher boa, ela a infantiliza e ele volta infantil para casa. Primeiro ponto, mantenha-o dentro de casa. Você tem a capacidade de manter ele dentro de sua casa, sendo atenciosa, carinhosa, atenciosa e tendo mais intimidade sexual com ele. Segundo, use as etapas para falar assuntos difíceis, que foi aquilo que eu expliquei. E agora, no terceiro ponto que eu queria tocar é o seu coração. Mulher, cuide disso, cuide dessa questão. Eu estou falando de coisas difíceis. Por exemplo, manter uma intimidade sexual com ele mesmo estando meio brava com ele. Eu estou falando de coisas difíceis, mas eu quero tocar no seu coração. Faça isso, resolva essa situação, sabe por quê? Porque se você não cuidar disso agora, sabe o que vai acontecer? Você vai ser a mãe que vai atrapalhar o casamento dos seus filhos, infantilizando os seus filhos para as suas noras. Porque o processo natural para essa casinha de doce, né, que você faz e coloca o filho lá dentro para se alimentar dele, é você fazer com que você repetir essa mesma situação com o seu filho. O processo para quem sofre isso é acabar repetindo essa mesma situação com o filho. Por que isso? Porque se o seu marido continuar nesse processo, você vai se distanciar dele. Pode ser que você permaneça no seu casamento, você não se divorcie, você não se separe, mas você não vai ter dele as necessidades sentimentais saciadas. E aí o que você vai fazer? Depositar tudo no seu filho. Porque seu filho é aquele bichinho lindinho, fofinho, carinhosinho, que te ama incondicionalmente. Então o que você vai fazer? Meu marido não me ama, eu vou depositar tudo no meu filho. E aí você se torna a mãe que infantiliza o filho. Você sofreu isso, não teve uma boa relação com seu marido e acaba repetindo esse processo no seu filho. Olha que triste, né? Porque eu sei que você quer um filho que, na idade certa, ele seja um homem maduro, uma mulher madura, um homem forte, uma mulher forte. Você não quer filhos adultos infantilizados. Então, cuide disso nesse momento, traga o seu marido para dentro de casa, trate o seu marido, seja carinhosa, atenciosa, tenha uma conversa com ele madura, rápida, resolva essa situação para que você não repita isso com os seus filhos. Muito obrigado por ter me escutado aqui até o final. Queria te pedir, por favor, mais uma vez,
Curta, comenta, compartilha. O principal, se inscreva neste canal. Eu preciso muito desses números. Me ajuda porque eu estou iniciando esse trabalho no YouTube. Eu preciso muito de você.